mandou assim: preciso acordar o bebê quando passar de 1 hora na soneca matutina? Né? Na soneca do dia, né? Na soneca de manhã? 10 meses. Como lidar com a resistência para sonecas? Ô, gente, o que eu sempre falo para vocês? Cada bebê tem uma janela de sono, cada bebê tem uma duração de ciclo, né? Então é muito importante que a gente conheça, que a gente saiba quanto tempo tem o ciclo do nosso bebê, quanto tempo dura, né, as fases do soninho dele, para que a gente saiba o tempo para deixar ele dormir e o tempo, né, e o momento de acordar o bebê. Então, sim, alguns bebês, tá? A gente precisa de fato acordar eles quando as sonecas começam a extrapolar muito do horário. Porque a gente sabe que para ter um sono noturno bom, a gente precisa de uma soneca boa durante o dia, nem muito longa e nem muito curta. Uma soneca que seja adequada para aquela criança. Por isso que a gente avalia cada criança individualmente. Então é importante que vocês conheçam esse padrão de sono do bebê de vocês para de fato poder acordar o bebê. E sim, pode ser que o bebê com 10 meses precise ser acordado com 1 hora, tá? Eu não oriento vocês a acordarem o bebezinho com mais de 2 horas e meia, sempre antes, tá? 2 horas, 2 horas e meia de soneca é muito tempo de soneca. Provavelmente vai atrapalhar o sono noturno. E esses bebezinhos de 10 meses, que já são grandinhos também, é importante que a gente acorde eles um pouco mais cedo, tá? Porque senão vai interferir sim no sono noturno. Então, sonecas ao longo do dia, numa duração ideal para cada bebê. Nem muito curta e nem muito longa. O que a gente fala nem muito curta? Uma sonequinha aí pelo menos de 40 minutinhos, né? E não muito longa, não mais do que 2 horas, para os bebês um pouquinho maiores aí, bebês acima de 3 meses, tá? Bebezinhos até 2 meses, às vezes eles precisam de uma sonequinha um pouco mais longazinha, porque eles ainda não têm, tá, o ritmo circadiano bem estabelecido. Mas depois que esse ritmo é estabelecido, a gente deixa no máximo aí 1 hora e meia também, tá? Vão me mandando aqui se vocês entenderam. Manda o hashtag entendi e clica naquele coraçãozinho pra gente poder deixar todo mundo sabendo que a gente tá ao vivo. A Daisy perguntou também na mesma pergunta, né? Como lidar com a resistência para sonecas? Ô, gente, a resistência para sonecas... Obrigada, meninas. A resistência para sonecas é uma coisa que deve ser avaliada também conhecendo o seu filho, conhecendo o seu bebê. Por que ele tá brigando com o sono? É um momento que ele tá querendo ficar mais acordado ou às vezes você tá tentando fazer o bebê dormir numa hora que ele não quer dormir? Uma coisa que eu falo sempre no meu curso para as meninas, e eu acho que eu termino quase todos os módulos de acordo com as idades, né? Falando para elas é que a única coisa que a gente não consegue fazer é obrigar quem não quer dormir a dormir, né? Então, uma criança que ela não tá com sono, né? Não é brigando com sono enjoadinha. Uma criança que está sem sono, que está sem necessidade de dormir em determinado momento, essa criança a gente não consegue fazer dormir. Então a gente tem que entender o que essa criança precisa, os momentos que essa criança tem realmente o soninho, pra gente aproveitar esse momento. E avaliar se a criança não tá querendo interagir demais com o ambiente, se não... Ui, desculpa, meninas. Se não tá querendo interagir demais com o ambiente, se não tá hiperestimulada. Oi, Mel, sua linda. Beijo. Se não tá hiperestimulada, tá? Então tome muito cuidado. O que mais atrapalha nas sonecas do dia é a criança que tá muito estimulada, aquela criança que tá com milhões de coisas pra fazer e ela não quer perder nenhuma parte da festa, certo? Então cuidado com essa parte. Entenderam? Me mandem aqui que eu vou fazer a próxima perguntinha, então. É da Patrícia RT Figueiredo. Perguntinha da Patrícia. Ela mandou: bebê de 2 meses acordando de duas em 2 horas. E após as 4 da manhã, de 1 em 1 hora. O que fazer? Vamos lá. Oi, Fran. Bebê de 2 meses, acordando de 2 em 2 horas até as 4 da manhã, tá, gente? E depois das 4 da manhã, acordando de hora em hora. Primeiro ponto, por que esse padrão vai mudando aí? Tá? Até as 4 de um jeito, depois das 4 modifica. Porque, gente, por volta desse horário aí da madrugada, por volta das 4 e pouca da manhã, começa a cair a melatonina, tá? Que é um hormôniozinho que, além de ajudar na indução do sono, ela ajuda na manutenção do sono. Então, quando ela começa a cair, o nosso sono vai ficando mais leve. E quando a gente vai começando a chegar por volta de 5 horas da manhã, começa a aumentar o cortisol. E aí, de fato, é mais difícil a gente manter o sono nessa fase do sono, tá? Nessa fase.
por volta de 4 até às 5 e pouca da manhã, é o momento mais crítico para os bebês acordarem e ficarem de fato despertos, né? E tem muitos bebês que acordam de verdade para o mundo, acordam de vez depois das 5 da manhã, 5, 5 e meia da manhã, eles acordam de vez. Cuidado, esses bebês são os bebês madrugadores. Então vamos avaliar se de fato é um bebê que é madrugador, que ele precisa acordar esse horário, ele não vai fazer muita coisa, não tem muita coisa que você possa fazer para que ele durma mais. Mas cuidado também para você não estar, de repente, picando o sono do bebê com algum outro estímulo, de repente trocando a fralda desse bebê aí no meio da madrugada, certo? Então, atenção com essa parte. Agora, o bebê de 2 meses, acordando de 2 em 2 horas, primeira coisa que a gente avalia nesse bebê é como é que tá o dia desse bebê. Como é que estão as sonecas, como é que estão as mamadas desse bebê e por que ele tá acordando de 2 em 2 horas, né? Os bebês até 2 meses, eles até podem acordar aí de 3 em 3 horas, né, dentro de um padrão. Mas 2 em 2 tá muito curtinho, o intervalo tá muito pequeno. Então, provavelmente, a alteração desse bebê não tá sendo à noite. O problema desse sono aí, picadinho, tá durante o dia. Eu aposto com a Patrícia que se organizar as sonecas do dia, organizar as mamadas do dia, esse bebê vai ter um sono melhor. Ela perguntou o que fazer, né? Então, a primeira coisa, ver como é que tá o padrão de sono do dia e organizar esse sono do dia. Organizando o sono do dia, você consegue organizar o sono da noite também, tá? Lembrando que os bebezinhos de 2 meses, né, eles ainda provavelmente, a grande maioria, vai acordar de madrugada para mamar. Não são todos que acordam, tá? E aproveitando o gancho para uma outra pergunta, né, que já fizeram também, se precisa acordar para mamar o bebê, aproveitando esse ganchinho, não precisa, tá? Tem alguns critérios, mas bebezinho de 2 meses ganhando peso adequado, tudo certinho, não precisa ser acordado para mamar. Certo? Então, os que não acordam, deixa aí, não tem problema nenhum mesmo. Agora, os que acordam, realmente pode ser por necessidade de mamar, mas não de 2 em 2 horas. Não tem necessidade de mamar que precisa ser atendida de 2 em 2 horas. Combinado? Então, organiza o dia para poder refletir no sono da noite também, certo? Deixa eu responder o YouTube também aqui. Zefinha tem um filho de 1 ano, à noite dorme e 1h30 acorda durante até amanhecer. E durante o dia só dorme 2 horas. Zefinha, não entendi bem a pergunta, mas parece que ele acorda várias vezes depois de 1h30 da manhã e de dia só dorme 2 horinhas. Tem que entender, com 1 ano, né, tá muito fora do padrão do sono essa criança. Tem que saber como é que tá a rotina do dia, tem que saber o porquê que ele tá despertando, se ele ainda mama peito, se mama mamadeira, como é que tá a alimentação dessa criança durante o dia também, certo? Oi, Dani! Beijo aqui do Face. Vamos lá, gente. Outra pergunta aqui. Perguntas que eu já respondi ali nos stories, eu vou tentar não responder de novo, tá? Vamos lá. A Jaqueline O. Silva. A Jaque perguntou assim, gente. Minha bebê tem 9 meses e mama a noite toda. Quero tirar o peito, mas ela não gosta de mamadeira. Ô, Jaque, vamos organizar uma coisa aqui. Ela não precisa gostar de mamadeira para tirar o peito à noite, tá? Você quer tirar da noite o peito, pelo que eu entendi, né? Então, assim, da noite ou do dia, deixa eu ver. Mama a noite toda e quero tirar o peito. Bom, não sei se você quer tirar o peito só da noite ou quer tirar o peito e quer fazer desmame total, tá? Já que se for fazer só da noite, ela não precisa gostar de mamadeira, tá bom? Pra você fazer desmame noturno numa bebê com 9 meses. Ela já pode iniciar o desmame noturno, bem provavelmente deve estar tudo bem estabelecido de alimentação, e a gente consegue fazer o desmame noturno sem precisar da mamadeira. Agora, se você quer fazer o desmame total, né, desmame noturno e desmame do dia, embora eu não recomende, tá? Mas aí é a opção de cada família, é a opção de cada mãe sabe onde o seu calo aperta, né? Então, se você quiser, de fato, fazer o desmame completo, você tem várias outras opções de oferecer o leite. Pode ser o leite materno ou a fórmula artificial para bebê, tá? Independente da mamadeira. Você pode oferecer pela canequinha, né? Pelo copinho de transição, pelos próprios copinhos mesmo. Então, assim, eu deixei lá no Telegram, outro dia, um copinho, uma canequinha de transição que eu adoro, tá? Deixei para as meninas lá. Eu recomendo aquela canequinha acima dos 4 meses, tá? Antes disso, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, a partir dos 4 meses, quem quer usar alguma outra forma e o bebê não aceita mamadeira, eu deixei lá no grupo do Telegram uma canequinha, uma foto de uma canequinha, que eu acho ela muito, muito boa. Usei com os meus filhos também e super recomendo essa caneca, tá? Mas então não tem relação, tá, Jaque? Você pode fazer o desmame noturno sem o bebê usar mamadeira, pode ficar tranquila. Vamos ver a próxima perguntinha aqui. Da Thalita a Flima. Ou a Flima, não sei.
Thalita tá perguntando, gente, ó. É normal um bebê de 5 meses ainda não firmar o pescoço quando está de bruços? Thalita, primeiro ponto. Esse bebê é um bebê prematuro? Ou é um bebê nascido no tempo certinho, né? Bebê acima de 37 semanas? Ou ele tem menos de 37 semanas? Todos os bebês que nascem com menos de 37 semanas, gente, tem que fazer idade corrigida para poder avaliar se eles estão com o marco certinho ou não, se está atrasado ou não, tá? Agora, para um bebê de 5 meses, ele já pode sim ter uma... Já pode não, ele já deve sim ter a firmeza do pescoço ao levantar, tá? Quando você coloca ele de bruços, ele já tem que levantar. Ele pode não sustentar o pescoço por muito tempo quando tiver levantado, mas ele já tem que ter sim a forcinha para levantar o pescoço, tá? Então eu não sei se o bebê dela não tá ficando um tempão com o pescoço levantado ou se nem levanta. Se nem levanta, tem que chamar, tem que ter atenção, porque pode estar atrasado sim, se o bebê for a termo. Agora, é o limitezinho aí pra eles. Se o bebezinho não tá sustentando muito tempo, atenção. Agora, se ele consegue levantar, só não fica muito tempo levantado, aí é tranquilo, tudo bem. Por volta do 6º mês de vida, já tem que estar bem estabelecido isso daí. Não dá mais pra gente ficar esperando, tá? Vamos lá. Até 40, Melissa. A gente corrige idade até 40, tá? Não é 38 não, até 40. Tá, gente? Idade corrigida dos bebês, a gente corrige até 40 semanas. Bebê que nasceu de, por exemplo, 36 semanas, a gente corrige isso daí até 40 semanas. O dela nasceu 36,6 por um dia, né? Um diazinho. Vamos lá. A Ju Pacheco. Bebê de 9 meses, acordando algumas vezes durante a noite e só quer dormir comigo. O que fazer? Ô Ju, provavelmente, né, o seu bebê deve estar passando também pela angústia da separação. Eu não sei como que era antes, tá? Ui, caiu o Facebook, gente, pronto. Eu não sei como que era antes a situação do sono do seu bebê, se o seu bebê dormia bem sem você ou não, tá? Mas o que eu oriento é que você primeiro dê uma olhada em tudo, como que estava a situação do sono antes. E agora, se mudou agora, só nessa fase, provavelmente é uma angústia da separação, tá? Que altera muito também o padrão de sono dos bebês. Os bebês começam, né, a dar falta de um objeto que eles já sabem que existe. Então, fica atenta durante o dia. Dê mais carinho, dê mais atenção. Fique mais próxima do seu bebê durante o dia, para ele não precisar compensar tanto isso durante a noite, tá? E tá acordando várias vezes. Tem que avaliar se tem alguma associação negativa aí. Eu não sei a história toda, você não me contou o pra que ele acorda e como que ele volta a dormir, mas avaliar se tem alguma associação negativa ou não aí nesse sono desse bebê, para que a gente saiba se ele tá precisando de alguma outra coisa, se ele precisa retirar uma associação negativa ou se é apenas uma angústia da separação. Deixa eu deixar aqui o Face assim, pronto. Pronto. Ai, Ju, meu primo lindo, tudo bem? Vamos lá. Gente, muito lindo que eu tô com as 3 ligadas aqui. Às vezes eu me perco com vocês, mas o Instagram tá sempre aqui. Vamos lá. A Kelly. A Kelly perguntou assim: mamãe amamentando, pode tonalizar o cabelo? Eu acho que alguém perguntou aqui agora também, no ao vivo aqui. Gente, pode sim, mas com tintas que não contenham amônia e não contenham chumbo, tá? Então, geralmente são só os tonalizantes mesmo. As tintas, praticamente todas têm chumbo. Eu não me recordo de alguma que não tenha, mas vocês podem consultar isso com o cabeleireiro de vocês, tá? No manualzinho da tinta também sempre tem, né? Aquela coisinha que vem escrita lá na tinta, ela sempre tem os componentes. A única orientação para vocês é que não pode conter chumbo e também não pode conter amônia para quem está amamentando, tá? Vocês mandaram várias perguntas aqui sobre cabelo hoje. Eu acho que tá todo mundo querendo dar uma cuidada no cabelo. Então, quem perguntou também sobre progressiva, pode fazer progressiva, mas que não contenha formol. Se não tiver formol, tudo bem, pode usar sim, tá? Não tem problema não. Vamos lá. A Carol. Carol perguntou: quero dar fórmula para o meu filho, mas estou com medo. O que acha sobre as fórmulas? O que eu acho, né, sobre as fórmulas? As fórmulas, elas existem e graças a Deus que elas existem, né? Mas elas têm suas recomendações, né? Então, o que eu acho, gente? Eu acho que uma mãe que não consegue amamentar, independente do motivo que seja, tá? Que ela não consegue mesmo, ela não... Ou uma mãe que não quer mesmo, tem algum trauma, algum bloqueio, algum problema com a amamentação e não quer de fato amamentar, o que eu recomendo são as fórmulas artificiais. A gente não recomenda outro tipo de leite abaixo de 1 ano. Então, assim, eu acho que é um alimento muito válido.
serve para muitas crianças, é muito útil, é super importante, porém deve ser orientado da forma correta. Né? Não precisa fazer para todo mundo aleatoriamente. Se a mãe tem condições de amamentar e está disposta a amamentar, vamos fazer o leite materno, porque ainda assim é o melhor alimento que existe. Né? As fórmulas artificiais estão evoluindo muito. Nos últimos 5 anos, melhoraram incrivelmente. Os estudos vão mostrando que elas estão cada vez mais próximas ao leite materno, porém, não é leite materno. Né? Então, a gente ainda não conseguiu imitar o leite materno. A gente vai tentando, vão aparecendo várias fórmulas muito legais, muito boas, mas a gente não conseguiu ainda fazer o alimento exatamente igual ao leite materno. Então, sempre leite materno, não tendo jeito, a gente faz as fórmulas artificiais, certo? Vamos mais uma perguntinha aqui. Vocês estão entendendo? Vão me mandando aqui que estão entendendo. Vamos lá. A Ariane Freitas. Tenho um recém-nascido e ele tem dormido mais durante o dia do que à noite. Como ajudá-lo? Obrigada, gente. Como que a gente ajuda um bebê recém-nascido, né? Primeira coisa, entendendo se esse bebê de fato é recém-nascido. Recém-nascido pra gente é até 28 dias, tá? Então, recém-nascido, no mundo da pediatria, são todas as crianças até 28 dias. Depois de 28 dias, já são lactentes, não são mais recém-nascidos, tá? Então, só pra vocês entenderem esse conceito, pra saber que recém-nascido não é aquele bebezinho de 1 mês e meio, 2 meses, não. Recém-nascido é até 28 dias. Então, se ela me fala recém-nascido, eu entendo que esse bebê tem menos de 1 mês, certo? Como que a gente ajuda esse bebê, né? Eles ainda têm os ciclos muito regulares e eles não estão ainda adaptados com o que é dia, o que é noite. Então, quando falam assim, ai, meu bebê recém-nascido tá trocando o dia pela noite. Gente, o bebê recém-nascido mesmo, até 28 dias, esses bebês não estão trocando o dia pela noite. Eles simplesmente não entendem. Para eles não existe dia e não existe noite. É tudo uma coisa só. Eles têm o ciclo do sono, que a gente chama ultrarradiano. Não é o ciclo circadiano, igual a gente está acostumado, que tem aproximadamente 24 horas. Os bebezinhos menorzinhos, né, os bebezinhos de 28 dias, os recém-nascidos, eles têm os ciclos que a gente chama ultrarradianos. São ciclos muito curtos. Então é como se eles te pegassem e fizessem tudo o que eles precisam fazer no dia inteiro, no que a gente tem o dia inteiro para fazer, eles têm isso em mais ou menos 3 horas, às vezes 4 horinhas. Então são bebês que têm os ciclos bem curtinhos. Então eles podem fazer tudo dentro desse período. Amamentar, dormir, acordar, fazer cocô, fazer xixi, tudo nesse períodozinho. Então tem que ter atenção, porque não é trocar o dia pela noite. É o bebê que não sabe de fato o que é dia e o que é noite. E você vai ajudando esse bebê a reconhecer o que é dia e o que é noite através do quê? Através do que a gente tem de disponível. Luz do dia e a noite. Então, quando tá de dia, você precisa mostrar para esse bebê que é dia. Então, leve esse bebê até a janela. Se você tiver em casa, quintal, porque agora na quarentena não tá dando pra sair, né, pra passear. Mas leve esse bebezinho pra dar uma voltinha no quintal. Mostra pra esse bebê que tá de dia. Então, às vezes que ele acordar, você mostra que é dia. E quando tiver à noite, mantenha um ambiente escurinho para ele entender que é noite. É mais ou menos assim que a gente organiza com os bebezinhos que ainda não tem o ciclo circadiano estabelecido. O ciclo deles ainda é ultrarradiano. Então, não se apavore, porque eles não estão trocando o dia pela noite. E a tendência é que isso vai melhorando conforme você vai executando certinho aí uma rotina e ajudando eles a entenderem isso. Sempre importante ajudar os bebês a entenderem isso, tá? Vamos mais uma? Entendeu? E quem tiver feito as perguntas, me manda aqui, me levanta a mãozinha mostrando o que vocês fizeram, tá? Porque eu tento achar aqui. Vamos lá. Tcharam! A Adriana e Gustavo. A Adriana deve ter o Insta junto com o meu marido, né, Adriana? Adriana e Gustavo me perguntou aqui. Alice, eu só não te respondi, senão vão achar que é preferência. Porque eu respondo a Alice todo dia. Depois eu respondo uma sua também. Ai, vamos lá. A Adriana, cadê? A Adriana perguntou: qual a sua opinião sobre dar leite, sobre dar mamar deitado, perdão. Qual a sua opinião sobre dar de mamar deitada? Tem risco? Ai, todo mundo mandou, gente. Vou ter que achar de vocês. Quem mandou perguntinha, tá? Sobre a opinião de dar mamar deitado. É assim, hoje em dia, a gente não tem mais aquele bloqueio de que não pode amamentar deitado. Hoje em dia já pode amamentar deitado. Porém, os únicos cuidados que a gente orienta vocês é que o bebê não fique completamente retinho ou com a cabeça um pouco para baixo.
De preferência, coloca o bebezinho no braço de vocês para que a cabeça e o finalzinho aqui das costinhas deles fiquem mais inclinadinhos, tá bom? Então levanta um pouquinho só a cabeça deles, inclina um pouquinho e muito cuidado para você não dormir agarrado com o bebê de ladinho, porque pode sufocar. Então você pode se amamentar deitado, porém só alguns cuidados. Evite dormir com o bebê abraçado depois que você amamentar e deixe ele sempre apoiadinho no seu braço. É uma das melhores formas para você conseguir levantar um pouquinho esse pescoço, levantar um pouquinho o tronco do bebê para que ele consiga mamar direitinho, tá? E não tenha perigo de engasgar. Deixa eu ver se eu acho rapidinho uma pergunta de vocês por aqui. Peraí, deixa eu ver. Fernanda, Ana Paula, Lúcia, cadê, gente? Deixa eu ver. Se eu achar rápido que eu falo, tá? Vamos ver. É muita, gente, muita pergunta mesmo. Ai, não tô achando as de vocês. Vocês mandem de volta aqui, eu vou tentar responder. Vocês que levantaram a mão que mandaram aqui. Vamos lá. Anai. Anai Coutinho. Não. Nari. Não sei, gente. Acho que é Nai. Nai Coutinho. Mandou assim. Como saber se é a regressão dos 4 meses e se vai passar? Está muito difícil. Ô, Nai, a regressão dos 4 meses, ela é muito difícil mesmo. É a regressão do sono, né? Ela muda completamente o padrão do sono do bebê, muda o padrão do bebê mesmo. Ele fica extremamente irritado e ela dura até 6 meses. Perdão, até 6 semanas. 6 meses não. Ela dura até 6 semanas. Então, ela pode durar aí mais ou menos, né? 1 mês e meio, 2 meses, tá? Isso aí demora um tempinho pra passar. Vai até mais ou menos 5 meses e meio, quase 6 meses. Então, atenção para você observar os sinais que a criança dá. Quais são esses sinais da regressão dos 4 meses? Primeiro, tem uma mudança muito grande no padrão do sono, tá? Era uma criança que dormia direitinho e, de repente, ela começa a dormir super confusa. Um sono que troca toda hora, não dorme bem de dia, não dorme bem de noite, tem múltiplos despertares noturnos, acorda extremamente irritada e é difícil conseguir fazer essa criança acalmar, tá? Então, cuidado, porque você pode estar, né, mais ansiosa nessa regressão dos 4 meses, mas ela acontece, assim, de uma forma bem mais intensa. Alguns bebês passam de forma mais leve, principalmente os bebês que já estabeleceram rotina antes, tá, dos 4 meses. Eu tava conversando com uma aluna ontem, agora eu não lembro, e ela falou isso mesmo, que ela tava meio assim, será que vai chegar a regressão dos 4 meses ou não? O bebê já tá com 4 meses e um pouquinho e ainda não percebeu uma alteração no padrão noturno, só no padrão do dia e pouca alteração. Só que é uma aluna que já tem uma rotina bem estabelecida. Então os nenéns passam muito melhor pela regressão dos 4 meses quando ele já tem uma rotina, tá? Como tá, Ellie, a sua? Meninas, deixa eu falar uma coisa com vocês do fundo do meu coração aqui. Eu sei que não quero ser chata, tá? Mas, por favor, não fiquem falando de medicações que o seu bebê usa para uma outra mãe usar, ou para uma outra mãe, porque ela pode acabar no desespero querendo usar sem orientação médica. Então, assim, do fundo do meu coração, no meu feed, né, nas minhas fotos que tem no feed do Instagram, eu sempre falo com vocês, ou eu apago os comentários onde vocês falam de medicação, tá? Porque uma mãe desesperada, ela vai e compra a medicação que uma outra mãe tá usando sem saber se é pro bebê dela. Então, sem querer ser chato, do fundo do meu coração, não indiquem medicação que vocês usem, tá? Para outras mães, porque pode não ser a necessidade daquele outro bebê. Pode ser a do seu, mas pode ser que não seja da outra. E a gente pode acabar atrapalhando mais ainda o quadro desse bebê. Então, vamos com muito carinho, tá? Com muito amor no meu coração, não comentar sobre medicação, por gentileza, tá bom? Nem eu comento, né? Então vamos segurar um pouquinho aí. Vamos lá, gente. O que a Ellie mandou? Ai, perdi, ó. Não dorme direito nem de dia nem de noite. Qual que é a idade, Elia? Não lembro. Passou aqui. Dormia super bem, agora não dorme mais. E está super irritada. Ô, Elia, o que eu sempre falo com vocês, quando a gente tem um bebê que vinha vindo num padrão de sono, tá bom? Vinha vindo bonitinho ali no padrão de sono, e aí, de repente, essa criança muda completamente, tá bom?
se essa criança muda completamente o padrão de sono dela, geralmente ela tá passando por um salto do desenvolvimento ou tá acontecendo alguma coisa de diferente aí nessa rotina. Eu fiz uma live com vocês outro dia, onde eu fiz as 12 perguntas, né? São perguntinhas mágicas que a gente fala, que acontecem que a gente se faz quando o bebê muda completamente de padrão. Então observem, tá? Que a primeira pergunta que eu faço pra vocês, sempre quando mudou completamente o padrão, Aélia, é se o bebê está passando por um salto. Qual que é a idade desse bebê? Esse bebê mudou outras coisas? Esse bebê tá ganhando habilidades novas? Tá com aquisições novas de comportamento? Pode ser que esse bebê, de fato, esteja passando por um salto. Tem que avaliar na idade. Se não tá nascendo um dentinho, se o bebê não tá com o intestino funcionando, se o bebê está se alimentando bem. Tudo isso faz parte da nossa avaliação para uma mudança de padrão. Mas a primeira pergunta é sempre se não é um salto, tá? Então, cuidado aí para você avaliar direitinho isso. Mas quanto antes você conseguir entender o que o bebê está precisando, antes você consegue se organizar e melhorar a qualidade do sono do seu bebê. Lembrando, gente, que eu sempre falo também, toda vez que o bebê passar por uma dificuldade no sono, por um salto no sono, vocês tomem cuidado para não instalar hábitos que vocês não querem que se perpetuem, né? Os hábitos que vocês instalam durante um salto de desenvolvimento, esses hábitos vão ficar aí, ó, super difíceis de tirar depois. Só que os saltos vão passar e os hábitos vão ficar. Então, super cuidado, tá bom? Tá com o dedinho na boca e chora. Aélia, me fala depois a idade. Eu não sei a idade, mas os bebês aí por volta dos 4 meses, tá bom? Eles têm também uma vontade de colocar a mãozinha na boca. Eles ainda têm a sucção, então eles têm a fase oral, eles descobrem as mãozinhas deles, né? Então eles querem colocar na boca, eles levam tudo à boca. É normal, esses bebês salivam mais, tá bom? Babam bastante. Às vezes tem até umas bolinhas aqui no queixo. Então, fiquem atentas só por isso. Ah, Ari, eu fiz a live de refluxo, acho que foi sexta-feira. Fiz agora esses dias, daqui a pouco ela vai ao ar também. Mas eu já fiz agora mesmo esses dias, uma live só de refluxo e relacionando refluxo com sono também, tudo direitinho. Foram 40 minutos só de refluxo. Eu tô respondendo as perguntas de vocês porque, gente, quando eu faço as lives só dos conteúdos, vocês ficam muito aflitas, né? Perguntando muita coisa. Então, eu tô tirando uns dias pra responder. A Alice, minha assistente pessoal, quase, né, Alice? Alice e a Ana. A Ana não vi por aqui ainda. Vamos lá, fazer mais uma perguntinha. Eu vou ter que voltar, acho que eu vou ver se amanhã eu volto tentando terminar de responder, pelo menos mais uma parte, porque tem muita pergunta, gente. Foram mais de 200 perguntas hoje, então eu não vou conseguir responder nem metade mesmo. Vamos ver. A Renata mandou, queria saber se o bebê de 3 meses e faz cocô verde, se é normal. Gente, ajuda a Renata aqui. Quem mais tem bebê fazendo cocô verde? Levanta a mão. Quem tem bebê fazendo cocô verde? Ô, gente, o cocô verde, ele é super normal, tá? Só que existem umas situações pequenas que podem modificar a cor do cocô também. Mas, pra vocês entenderem, o cocô verde é um cocôzinho por os 2 principais motivos, tá? Um é o aumento do trânsito intestinal. O que é isso? Um bebê que tá com o intestino mais aceleradinho. Aí, ó, um monte de gente. Só pra Renata ficar tranquila, viu, Rê? Quanta gente fazendo cocô verde aí? Melissa só amarelinho, tá tudo bem também. O cocô do bebê, gente, só não pode vir com sangue, tá? E nem pretão, e nem branco. Nem preto, nem branco, nem com sangue, tá bom? O mais pretinho é o do comecinho ali, que é só o mecônio mesmo, ele é uma graxinha. Mas depois que começa a virar cocô de verdade, ele só não pode vir preto, branco e com sangue. O resto tá tudo bem. Mas o cocô verde, gente, é um aumento do trânsito intestinal. É um bebezinho que tá com o intestino um pouco mais acelerado, tá bom? E a outra coisa... Aqui é Corinthians, a gente diz. Não faz cocô verde, entendi. Ai. Então, gente, a outra situação sobre o cocô verde que tem que ter atenção é que algumas mães que são hiperprodutoras de leite, tá? Que tem uma hiperlactação, que a gente chama, esses bebês podem ter o cocô verde também por causa da lactose, tá? Essas mães têm um aumento da produção do leite e com isso aumenta mais a lactose também do leite. O leite materno, ele tem lactose, tá, gente? Não achem que não tem, porque o leite materno tem lactose. E o cocô do bebê da mãe que tem hiperlactação, ele pode vir verde mesmo por causa do metabolismo, tá? Da lactose lá no intestino. Então pode acontecer assim do cocô ficar verdinho, tanto pelo aumento do trânsito intestinal, quanto por causa do teor de lactose, tá? O pessoal falando verde, amarelo, verde. Gente, tranquilo, tá? Não se preocupem. Então, Rê, super tranquilo, bebezinho de 3 meses fazendo cocô verde. Não vindo sangue, não vindo cocô preto.
Não vindo cocô com sangue, nem cocô branco, tá tudo bem, fiquem tranquilos. Vamos lá, mais uma. Tô fazendo muito aleatório, tá, gente? Graciele. O meu bebê mama e a barriguinha fica fazendo barulho. O que pode ser? Ele tem cólicas. Graciele Azevedo. Ô, Gra, não sei a idade do bebê. Se você estiver aqui na live, me manda aqui a idade do seu bebê também. De qualquer forma, tá? É um bebezinho que fica com a barriga fazendo barulhinho, geralmente são os movimentos peristálticos que a gente fala, tá? A gente ausculta geralmente a peristalse do bebê com o esteto, tá? Com aquele aparelhinho que a gente tem de médico, de colocar no ouvido e ouvir coração, ouvir pulmão. A gente escuta os barulhinhos da barriga também com aquele aparelhinho. É normal que os bebês tenham barulhinho na barriga. Agora, se esses bebês estão fazendo barulhinho aumentado, pode ser só também um aumento do trânsito intestinal, tá bom? Ela tá falando que o bebê dela tem cólica e tem esse barulhinho na barriga. Será que esse bebê não tá ficando com a barriguinha estufada? Ô, Graça, tá aqui. Amor, tem 2 meses, então vamos lá. Se o bebê tem a barriguinha estufada, ele fica muito estufadinho, porque cólica com 2 meses é super normal, né? É fisiológico. Agora, tem que avaliar se essa cólica tá fora do padrão. É uma cólica muito exagerada, o bebê tem muito barulhinho na barriga e o bebê tá com a barriguinha estufada, ficando distendida. Como é que é a sua produção de leite? Sabe? Tudo isso tem que ser avaliado. Se você tem uma produção aumentada de leite, o bebê estufa a barriga, o bebê faz barulhinho na barriga depois que mama, tudo isso pode ser só pela produção de leite também, tá bom? Então, dá uma observada, mas nada... Ó, quando mama muito, sim. Tá vendo? Geralmente está associado ao leite mesmo, tá? Mas não é motivo para você preocupar a princípio, né? O barulhinho não tem problema nenhum. Tem que ver se essa criança não tá com desconforto exagerado, né? Se não tá tendo mais cólica do que o padrão de uma criança de 2 meses. Se não tá tendo uma barriguinha muito estufada. Se o bumbum não tá ficando assado. Se o cocô não tá verde. Se o cocô não tá espumando, tá? Tudo isso a gente avalia para poder saber o padrão intestinal desse bebê e ver se tem alguma coisa que a gente precisa intervir ou não, tá bom? A Gilde falou que a bebê dela com 9 meses está com intoxicação alimentar. O que devo fazer? Uma bebê de 9 meses com intoxicação alimentar tem que passar pelo pediatra, Gilde. Não dá pra tratar aleatório nem dando só dica, tá? Intoxicação... Você falou que tá com intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar tem que levar no pediatra. Nada, Gra. É Grace, né? Eu achei Graciele Azevedo, Graciele Azevedo. Gra, vou chamar de Gra. Gente, temos tempo pra mais uma minha só. Porque eu não posso competir, né? Que vai ter live do Jorge Mateus daqui a pouco, tá, gente? Então, não tem jeito de eu competir com eles aqui. Vamos lá. Elô. Doutora, meu bebê não aceita ficar de bruço. Isso é normal? Elô, eu li sua pergunta, mas não tinha visto que faltava um pedacinho. Não dá pra gente saber, porque eu não sei qual que é a idade do seu bebê, né? O que eu falo pra vocês sobre ficar de bruços é que, de fato, a gente coloca desde o comecinho os bebês de bruços no tummy time, pra que a gente consiga ajudar a fortalecer a musculatura do pescocinho, musculatura das costas, né? Que ajuda a diminuir os gases, ajuda a diminuir as cólicas, tudo, ajuda a melhorar o intestino. Então, desde o bebezinho, a gente coloca eles de bruços. No começo, eles não aceitam mesmo, tá? No começo é mais difícil. Às vezes, 30 segundinhos, depois 1 minutinho, depois eles vão ficando. Mas, a partir dos 4 meses, eles já devem ficar de uma forma mais fácil, tá? Sem brigar tanto de bruços, sim. E sustentar o pescocinho, levantar o pescocinho, tá? Mesmo que não fique muito inclinado, a gente vai sustentando o pescocinho, sim. Ai, Michele, sua linda. Michele disse que prefere minha live do que de Jorge Mateus. Ai, Michele, vocês são as graças. Adoro. Vou falar só mais uma, só mais uma. Vamos lá. Ai. Vocês querem de quê? De sono ou vocês querem de leite? Tem um monte. Vou responder essa aqui rapidinho, ó. Dalice, achei a sua. Sem querer. Não foi, gente, de propósito. É que eu li pela pergunta. A Alice perguntou quanto tempo o leite ordenhado pode ficar fora da geladeira após a ordenha. Alice, seguinte. A gente indica que depois de ordenhado, tá? O leite vai imediatamente pro congelador, tá? Ou pra geladeira. Dentro da geladeira, o leite pode ficar até 12 horas. E no congelador, até 15 dias, tá bom? O que a gente diz pra vocês? Quando vocês perguntam assim, depois que eu descongelei o leite, o bebê, eu tenho que dar imediatamente pro bebê? Você tem no máximo aí, Alice, até 2 horinhas. Mas se eu puder recomendar, eu recomendo que faça imediatamente. Mas no máximo até 2 horas, a gente sabe que ainda dá pra ficar, tá? Mais do que isso, é furada, tá bom? Então, sempre antes.
Vou falar mais uma de sono, então, gente. E vou dar só mais uma, porque a gente vai lá deixar o Jorge e o Matheus fazer a live deles. Cadê? De sono. Paraná. A Natália perguntou, mesmo que difícil, posso aplicar uma rotina de sono desde recém-nascido? Pode, Nath. Pode e deve, tá? A gente começa... Natália Priscila, nome dela. A gente deve fazer a rotina de sono desde recém-nascido para que a gente consiga estabelecer o quanto antes uma rotina para esses bebês. Não dá pra você querer que o recém-nascido durma a noite inteira, durma 10 horas a noite inteira. Não vai, tá? Ele tem necessidades e os ciclos deles não são assim. Então não dá pra gente querer que o bebê passe a madrugada inteira, 10 horas seguidas dormindo, tá bom? Conforme eles vão crescendo, isso vai chegando sim. Mas recém-nascido, você começa a rotina e o importante é que esse recém-nascido, ao acordar, seja atendido às suas necessidades e não suas vontades. É o que eu sempre falo com vocês. Observar o que o bebê precisa, porque o que ele precisa, às vezes, é diferente do que o que ele quer. Então, fiquem atentas, tá? Fiquem super atentos para que a gente consiga saber o que o bebê tá precisando. Combinado? Então, começa desde sempre. Rotina desde o primeiro dia de vida é fundamental para que vocês consigam passar de uma forma mais fácil aí com a maternidade. Certo? Ai, última, deixa eu passar a última, porque são muitas de sono, gente. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. A Cristine Isaac perguntou. Depois dos 5 meses, o bebê passou a acordar às 5 horas da manhã. Dorme entre 7h30 e 8 horas. Sonecas ajustadas, pelo que eu tô entendendo aqui. Que cortou a mensagem dela. Mas eu acho que ela já tá com as sonecas ok. E o bebê começou a acordar às 5 horas da manhã, tá? Dormindo 7h30, 8 horas. Eu não sei se ele tá tendo despertar noturno, que a Cris não contou pra gente aqui. Se ele tá tendo múltiplos despertares, ou se ele dorme seguido. Se ele dorme seguido de 7h30 até as 5 da manhã, ô Cris, não vai ter muita coisa pra você fazer. Porque ele já vai ter atingido o tempo total de sono necessário pra ele noturno, sem a menor sombra de dúvidas, tá? E o bebezinho não tá tendo despertar, então tá tudo bem. Agora, se o bebê tá com múltiplos despertares, tá? E não tá dormindo bem, tá acordando pra mamar várias vezes, a gente pode ajustar esse sono desse bebê sim e tentar prolongar um pouquinho. Às vezes, a gente tem 2 situações que a gente pode fazer. Dormindo 7h30, um bebê de 5 meses, você pode começar a colocar ele pra dormir por volta de 8, 8h30, no máximo, tá? Pra ver se prolonga um pouquinho até umas 6, 6h30. Ou então, dependendo de como tiver o padrão de sono desse bebê na madrugada, a gente tenta prolongar essa partezinha da manhã. Lembrando que alguns bebês são madrugadores, tá, gente? Alguns a gente não consegue jogar mais pra tarde o sono, né? Deixar pra 6, 7 horas. Alguns não aceitam. Isso tem padrão genético também. Mas é importante que vocês saibam que alguns bebês a gente consegue sim ajustar um pouquinho essa soneca, avaliando como é que tá o padrão de sono noturno, se esse bebê precisa mesmo dormir ou não. Ai, Carol, não tô vendo a sua aqui. São muitas mesmo, gente. Muitas, olha. Eu tentei responder bem aleatório, assim. Mas eu vou voltar amanhã, então, pra responder mais umas perguntas pra vocês. Vou marcar as que eu respondi de hoje e não respondo mais. Carol, meu bebê acorda de 2 em 2 horas pra mamar. Carol, a idade. Rápido, vamos. Carol, idade. Fala aí. Eu não vi, se passou, eu não vi. Vamos, Carol, escreve, Carol. Idade do bebê, Carol. Fê, tá tenso. O que tá tenso, gente? O sono? Bebê da Fê acorda a cada 2 horas com 4 meses. Tira 3, 4 sonecas de 40 minutos. Mama só peito. Cadê? Deixa eu só ver o da... Vou tentar responder vocês 2 juntas, se for a mesma. Carol, qual, Carol? O seu também tá nessa fase aí? 2 meses. Ah, não, vamos lá. Da Carol e da... Ai, meu Deus, perdi. Da Fê, deixa eu ver. O da Carol e da Fê são diferentes. O da Carol tem 2 meses e o da Fê 4. O da Torres 3. Todo mundo acordando de 2 em 2 horas. Gente, vou dar uma dica pra vocês aqui que, assim, é dica da vida, tá? É da vida. Pra todas as idades aí, olha. O da Priscila também acordando de 2 em 2 horas. Gente, bebê não precisa acordar de 2 em 2 horas. Oi, Nath, sua linda. Bebê não precisa acordar de 2 em 2 horas, nenhuma faixa etária, tá? De 2 meses pra frente, vamos falar dos bebês que vocês perguntaram. De 2 pra frente, o que acontece aí? Bebês de livre demanda, tá? Que tem a mamada mais irregular, mais picadinha, são bebês que têm o sono mais picadinho. Então, observe direitinho como é que tá o padrão durante o dia, tá? Os bebês que não estão dormindo bem durante o dia, que as sonecas ou são muito curtas, ou que o bebê acorda irritado, bebê que mama picado,
Bebê que mama um pouquinho, mama 3 minutos, mama 5 minutos e larga. Aí daqui 1h30, mama mais 5 minutos e larga. Esse bebê vai acordar de 2 em 2 horas da noite mesmo, porque ele tá completamente desregulado. É um bebê que nunca tá satisfeito. É um bebê que, se você não tá dando mamar, você tá fazendo dormir ou trocando fralda. Você não faz mais nada durante o dia inteiro. Você só fica se alternando ali. Mamar, sono, fralda, mamar, sono, fralda. É o que você faz o dia inteiro. Cuidar do bebê. Então, fiquem atentas nessa parte. Se vocês conseguirem ajustar as sonecas do dia e as mamadas do dia, os bebezinhos conseguem, com toda certeza, organizar o sono noturno também. Isso é uma questão da gente organizar isso aí pra eles, tá? A Pri falou que a bebê dela mama no máximo 20 minutos. 20 é bastante, né? É bastante, bastante. Não precisa mais do que... A maioria, tá, gente? Não precisa mais do que 10, 15 minutos mamando de jeito nenhum. 20 é bastante tempo. Entendido, gente? Então, bebezinhos acordando de 2 em 2 horas, fiquem atentos. Bebê que acorda de 2 em 2 horas, provavelmente tá com sono do dia irregular e com a mamada irregular também. Combinado? Então, ó, era isso que eu ia falar pra vocês. Hoje é isso. O Jesse traz. Nossa, isso aí é para 5 lives seguidas falar de como que ajusta as sonecas. Mas a gente tem bastante jeito de ajustar, bastante técnica para ajudar. E isso é de cada bebê, né? A gente tem que avaliar o padrão de cada bebê mesmo, certo? Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui mais um dia. E eu vou voltar amanhã para tentar responder mais essas outras perguntas. Não vou nem abrir outra caixinha, porque tem muita pergunta ainda, tá? Se vocês quiserem muito que eu abra a caixinha, manda lá no meu direct, que aí a gente abre pra quem ainda não tinha feito pergunta. Mas é que tem muita pergunta mesmo. Obrigada a vocês. Um beijo, suas lindas. Fiquem com Deus. E até amanhã. Amanhã eu volto aqui pra gente responder mais umas perguntas, tá bom? Nada, Fê, imagina. Organizem, gente. Soneca picada e amamentação picada, sono picado. Não esqueçam disso, tá? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Fechar aqui o pessoal do YouTube. Ai, não fechei, peraí. YouTube e o Face também. Pronto. Beijo, beijo. Ai, Nath. Hoje eu fiz cedo, Nath, porque eu não posso atrapalhar o Jorge Matheus, né? Beijo, fiquem com Deus, meninas.